now. To share my screen, I will have a button, right? Yeah, let me give you the control of the Convertir en Presentador, which is here. Okay, so now you are the presenter. So you have the Yes. ability to go to the Compartir Pantalla, which is the first section of the control panel, and hit the button saying that says Mostrar mi pantalla. I'm sorry, it's in Spanish. No, don't worry. Actually, mine is... La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Ok, ya estamos arrancando ahora sí. Uhum. Ya pueden saludar entonces, ya estamos en la sesión. We are ready. Ok. So everybody Boa is noite a listening. todos. Ok, I will check that. Boa noite a todos. Meu nome é Alexandre Kise. Queria fazer um teste de som, saber se todos estão ouvindo bem. Okay. Let's see. Yeah, everybody's asking, is saying that everything is okay. Ok, so... Quer fazer a apresentação? Boa noite a todos. Meu nome é Gustavo. Gostaria de agradecer a presença de todos. A Wacom está junto com o Grupo Fotopro para promover esse evento que, na realidade, vai ser com várias novidades do novo Photoshop. Então, espero que vocês aproveitem. Fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de perguntas. Estaremos aqui para esclarecer todas as dúvidas com referência aos produtos Wacom. Aproveitem o conteúdo. Obrigado. Bom, galera, boa noite a todos. Para mim é um imenso prazer estar aqui hoje com vocês, falando de Photoshop, que é, com certeza absoluta, o assunto que eu mais adoro e me divirto no dia a dia. E, claro, não podia começar sem agradecer a presença de todos, ao Wacom pela oportunidade, ao meu time dentro do Grupo Fotopro, tanto a Mariana como o Pedro, e até a Érica, por todo o apoio que eles dão e que viabilizaram que esse evento acontecesse. E antes de começar, eu quero apresentar um pouquinho mais o que é o Grupo Fotopro, que é justamente o local onde nós se divertimos com Photoshop. Então, o Grupo Fotopro é um site com dezenas, poderia até dizer assim, centenas de tutoriais atualizados dia a dia, onde você vai poder sempre aprender sobre Lightroom, fotografia, Photoshop, tratamento e fusão, e claro, aonde vai estar sabendo de todas essas novidades do aplicativo, como hoje, a questão da palestra e tudo mais. Além disso, sou organizador do Photoshop Conference, que é o maior evento de Photoshop da América Latina, e é um evento que é patrocinado pela Wacom. Tanto é que quem se inscrever no evento está concorrendo a uma Intuos 5. E a Wacom hoje ela tem um presente para você também, ou seja, para quem for participar do Photoshop Conference, a Wacom tem um desconto super especial. E o código é esse que você vê aqui na tela, PSC 2014 WCOM. Então, ou seja, quer participar do maior evento, quer ficar atualizado, a Wacom te dá esse presente junto com o Grupo Fotopro. Falar um pouquinho sobre mim. Bom, eu trabalho com Photoshop já há um grande tempo, ou seja, eu trabalho com aplicativos já desde a primeira versão. Além disso, sou autor de um livro chamado Tratamento e Edição Profissional de Imagens, que justamente aborda todo esse fluxo de como é que você deve olhar uma imagem, como tratar, qual é o caminho correto, qual é o procedimento. Um DVD sobre canais, máscaras e seleção, que fala sobre aquela parte terrível de recortes de cabelo, transparências, líquidos, ou seja, a parte pesada de seleção que existe no aplicativo. Depois eu tenho um de Photoshop Fotografia com meu amigo e um talentoso fotógrafo chamado Brasílio Ville. Eu tenho um de dicas e truques chamado Photoshop Expert. Novidades do Photoshop CS6, que é 100% Photoshop CS6, que apesar do nome CS6 está repleto de dicas, e o mais recente que é o Photoshop o Tratamento Profissional. Todos esses DVDs você encontra na loja do Grupo Fotopro. Então, pelo site loja.fotopro.com.br. E é claro que, mais uma vez, você ganha um desconto. Então, ou seja, participando aqui desse seminário, você basta entrar na loja, digitar o código PROWACOM e você vai ganhar
um desconto super especial. Bom, vamos em frente. Deixa eu falar um pouco sobre a minha história com a Wacom. Eu já tenho uma parceria com a Wacom de mais de 12 anos. O produto que eu trabalho no meu dia a dia é a Intus Pro. Né? Então, assim, eu passei pela Intus 3, depois 4, a Intus 5, a Intus Pro. Já me diverti muito com a linha da Cintiq também, que é uma linha sensacional, onde ela tem a vantagem de você trabalhar diretamente na tela e poder se divertir com o aplicativo enquanto você está desenhando em cima dela. Mas o produto que eu trabalho com mais frequência no meu dia a dia é justamente a Intus Pro. Então, não importa para onde eu vá, estou viajando em treinamento, em curso, eu estou sempre com uma Intus na mala e eu tenho sempre uma aqui na empresa, uma em casa, acabo sendo viciado e adoro o produto, porque realmente é um produto que facilita muito, um divisor de águas para quem trabalha com Photoshop. Eu também acredito que a Intus ela acaba permitindo que você tenha mais agilidade, mais flexibilidade trabalhando com o produto. Bom, na sequência, o tema da nossa palestra, Photoshop CC. Quais são as novidades que a gente tem na versão 14.2? E aqui pode até surgir uma dúvida, né? Porque você fica assim, poxa, Photoshop CC, Ale, já foi colocado. Como assim versão 14.2? O que realmente está acontecendo aqui nesse momento? Então, assim, a Adobe ela mudou o sistema de trabalho dela. Até então a gente tinha aquelas versões como CS5, CS6, e todo mundo até esperava um CS7. E daí ela veio com o CC, que vem justamente do Creative Cloud. Então o Photoshop, a partir de agora, faz parte de um fluxo onde você faz o download do aplicativo e vai trabalhando com ele. E ele foi lançado no dia 6 de maio de 2013, que por coincidência foi o dia que começou o Photoshop Conference no ano passado, que completou 10 anos. Já agora, no dia 15 de janeiro, a Adobe foi lá e colocou uma nova atualização, que é o 14.2. Nessa atualização, uma série de novidades foram inseridas no aplicativo. E é justamente esse o foco que eu vou trabalhar com vocês hoje. Eu vou apresentar o que mudou no aplicativo, como ele está mais versátil e como cada uma dessas novidades pode facilitar o seu dia a dia dentro desse fluxo de trabalho profissional que é a minha proposta hoje. Então, a primeira coisa é assim, se a gente pegar em pequenos detalhes, existe um recurso chamado JDI, ou Just Do It. O que é o JDI, na verdade? São recursos pequenos que facilitam a vida do usuário. Eu costumo falar assim, se uma pessoa já trabalha com Photoshop, é justamente nessa hora que ela fala, nossa, cara, eu precisei disso minha vida inteira. Então vamos começar com o primeiro deles. Eu tenho agora, dentro do painel Swatches, que é justamente esse painelzinho aqui, uma opção chamada Show Recent Colors, ou seja, mostrar as cores recentes. Então é muito comum eu utilizar o Photoshop para fazer o design de uma propaganda, por exemplo, a interface de um site ou de um aplicativo. E daí, quando eu estou navegando, eu pego minha ferramenta de conta-gotas. E uma vez que eu estou com ela, eu vou lá e falo, pô, esse tom de azul pode ser interessante, ou poderia pegar, por exemplo, um vermelho, talvez aqui embaixo, e às vezes eu peguei um tom legal, e falei, poxa, mas eu queria aquele primeiro tom, eu coloquei até em algum lugar. Se eu entro dentro da minha paleta, você vai ver que na parte de cima, aqui ficam essas características chamadas Show Recent Colors. Você pode, a qualquer instante, clicar no botão direito, ou melhor, clicar nesse menuzinho na parte superior, e falar para o aplicativo, quero visualizar ou não esses caras. Então eu posso tirar o Recent Colors, é o Photoshop que a gente está acostumado a trabalhar, Show Recent Colors é o Photoshop com essa novidade. Então você vai perceber que toda vez que eu clico, vou até colocar essa paletinha aqui para fora, ele vai fazendo o quê? Ele vai adicionando uma nova cor. Então para quem trabalha com interface e precisa trabalhar com essas cores, isso acaba facilitando bastante, porque você sempre tem o controle desse fluxo de trabalho presente para você otimizar e ganhar uma agilidade muito grande. Outra novidade é que o conta-gotas agora ele tem até 10 referências diferentes. O que significa isso então? Estou trabalhando com o meu conta-gotas e até então eu poderia utilizar ou uma opção chamada Color Sampler, que é justamente o conta-gotas para você pegar os pontinhos específicos, ou se eu apertar o Shift ele já se transforma no Color Sampler. Então eu clico uma vez, ele colocou um ponto. Coloco uma segunda referência, uma terceira, uma quarta. Até o Photoshop CC, vamos colocar 14.0, isso era o que você podia fazer. A partir de agora, nessa versão, eu posso colocar até 10 pontos diferentes. Então imagina o seguinte, quem trabalha muito com moda, por exemplo, e vai trabalhar com tecidos específicos, precisa trabalhar com mais referências de cores. Quem trabalha com beleza, imagina uma foto com várias unidades de batom, por exemplo, cada um com uma cor específica, eu poderia controlar as cores por números
e eu posso ter até 10 referências diferentes. Então essa seria uma alternativa para mim trabalhar. Então eu posso colocar até 10 pontos. Caso eu queira eliminar qualquer um deles, aperto o Alt e o Shift, clico em cima deles e eles vão automaticamente sendo eliminados e eu vou tirando eles dentro dessa minha referência que eu vou colocando aqui. Então é bem fácil, pode ver. São pequenos detalhes, mas são detalhes que fazem diferença. Outro que ficou sensacional é como destravar o background. Antigamente, o que eu fazia? Eu vinha aqui embaixo, 2 cliques, ele perguntava, quer transformar esse cara em layer 0 e tudo mais. A partir de agora, eu simplesmente venho no cadeado, clico uma vez em cima dele, está destravado. Simples, né? Quem trabalha com Photoshop sabe o valor que essa dica tem. Pô, você está lá trabalhando, precisa destravar, um clique, pronto, está resolvido. Pode ver. Esses são recursos que é o que a gente chama de JDI. E claro, eles fazem parte de pequenas novidades. Mas eu também tenho dentro do aplicativo grandes novidades, ou seja, coisas que realmente mudaram muito a maneira de trabalhar. Por exemplo, uma delas está relacionada com a parte de patterns, ou de texturas que a gente pode ter dentro do aplicativo. Então vamos imaginar o seguinte, eu acho que a parte de pattern é o tipo da coisa que todo mundo já está acostumado. Então eu posso criar um novo layer, tem um layer vazio, tenho o menu Edit, venho nessa parte de preenchimento, e uma vez dentro de preenchimento você pode escolher aqui um pattern. Então eu tenho a opção, por exemplo, Foreground Color, para pegar a cor de primeiro plano, eu tenho a opção de Background, posso definir uma cor específica, posso até mesmo falar o quê? Agora eu quero entrar em pattern e definir isso. E eu tenho vários patterns diferentes que foram colocados aqui. Agora, a grande sacada é que a partir de agora, nessa versão do aplicativo, eu tenho um carinha chamado Script Pattern. E é justamente esse cara que vai fazer a grande diferença a partir de agora. Então vamos começar do zero. Olha o que eu vou fazer. Eu vou habilitar aqui primeiro uma imagem. Então eu tenho uma folhinha. Essa folha ela pode ter um tamanho maior, menor, você pode configurar do jeito que você quiser. Vamos pensar num exercício simples. Eu queria pegar essa folha e colocar ela repetida dentro do arquivo. O que a gente faz na maioria das vezes? Aperta o Alt, arrasta, Command T ou Ctrl T, vou rotacionar, põe ela para o lado. Daí eu vou colocando mais, Free Transform, coloco tamanhos, rotações diferentes. Então eu vou preenchendo cada uma delas, mas inevitavelmente isso era feito manualmente. A partir de agora, eu vou pegar aqui, selecionar uma área, entro no menu Edit e vou primeiro definir esse cara como sendo um pattern, ou seja, uma referência. E nesse caso, uma dica importante, notem, meu fundo está transparente. Se eu faço isso com fundo verde, com fundo branco por trás, ele reconhece o branco como textura. E nesse momento eu quero somente a transparência. Então eu vou entrar no menu Edit, vou escolher a opção chamada Define Pattern. Então eu já tenho lá minha folhagem, eu posso colocar a primeira imagem 1, por exemplo, alguma coisa assim, ou folha e assim por diante, coloco o nome que eu quero. Ok. Depois eu volto para o meu layer que está vazio, tiro a seleção, só vou habilitar essa partezinha do background e vou falar para o Photoshop, quero preencher esse cara. Tá, você quer preencher com o quê? Com pattern, que é uma textura, um padrão. Dentro dessa parte de padrão, o último item da minha lista, quem que é? A própria folhinha. E uma vez que eu tenho em cima dela, ele tem várias opções no Script Pattern. Eu poderia preencher isso com tijolos, com crosswave, pictures, place, ou eu posso usar uma opção chamada randômica. Então eu venho aqui em randômico e falo, quero preencher esse cara com randômico. Quando eu clico em OK, ele abre uma segunda caixa de diálogo. Cara, já deu para perceber o que ele vai fazer? Olha que incrível! Quantas duplicatas, free transform, giradinha eu teria para fazer isso? Agora vamos colocar a parte mais nervosa da coisa. Eu vou resetar esse comando. Eu vou falar para o Photoshop o seguinte, eu posso trabalhar a densidade. Ou seja, se eu quero uma condição com menos folhas, ou se eu quero inserir uma textura com mais folhas. Eu vou aumentando essa densidade. Eu posso definir fatores como a escala mínima. Eu posso ter folhas bem pequenininhas, ou seja, 0.3, ou folhas que são maiores do que o original. Posso definir, por exemplo, se eu quero que elas sejam todas na mesma característica, ou seja, na mesma inclinação, ou se eu quero que elas façam uma rotação randômica. Então agora ele está virando uma textura. Por exemplo, eu tenho clientes na área têxtil, em pisos, que quando vem alguma coisa desse jeito, piram. Por quê? Porque eu estou fazendo uma textura automática a partir de agora. Eu ainda posso chegar para o aplicativo e falar, bom, com essa opção de brilho lá embaixo, ela vai trabalhar todas com a mesma profundidade de tom. Se eu aumento a questão de brilho, olha o que ele vai fazer. Ele vai me dar uma profundidade diferenciada.
Pode ver, é o Photoshop controlando para mim luminosidade, quem vai ser mais escuro, mais claro. Isso aumenta a realidade. Eu poderia até falar para ele assim, eu quero variar a cores. E ele também permite que eu comece a fazer uma variação de cores. Estão vendo algumas cores diferentes entrando? Então é justamente esse Color Randoms que está entrando nesse momento. Uma vez isso pronto, clico em OK, olha lá, voilá, meu fundo já está prontinho, maravilhoso. Ou seja, isso faz com que eu ganhe um tempo absurdo. Então, por exemplo, eu trabalhei com pattern pré-definido. Habilitei a minha primeira referência, fiz a seleção da área que eu queria trabalhar, uma vez ela selecionada, defini o pattern. Uma outra alternativa que é sensacional em cima disso, qual que é? O Photoshop também vem com uma galeria específica. Então eu entro no menu Edit, volto para a minha parte de preenchimento, e dentro dele eu falo assim, cara, mas o que mais eu posso trabalhar? Espiral, simétrica, e tem um carinha chamado Tree, ou seja, árvore. Eu posso selecionar esse cara. Uma vez ele selecionado, eu clico em OK e novamente uma caixa de diálogo é aberta. Pô, agora eu falei para ele que eu quero escolher uma árvore. Daí fica na dúvida, tá, mas qual delas? Cara, eu tenho uma galeria com várias árvores diferentes aqui. Então, por exemplo, eu quero fazer um pinheiro, eu posso fazer um pinheiro. Eu quero definir, por exemplo, qual é a direção de luz. Notem que aqui embaixo eu tenho a árvore e a posição de luz. Eu quero que a posição de luz fique da esquerda, quero que ela fique para a direita. Tá vendo? Ele está mudando a indicação de luz que eu tenho nesse momento. Posso falar se eu quero mudar o camera tilt. O que é o camera tilt? É a perspectiva. Notem que o desenho aqui embaixo sempre me dá. Então, dependendo de onde você vai colocar essa imagem, dependendo da fusão que você tenha, a perspectiva é diferente. E uma vez que a perspectiva é diferente, inevitavelmente eu vou trabalhar com esses fatores para agrupar isso. Posso ainda trabalhar com cores específicas, como por exemplo, eu quero fazer uma cor específica para a parte de folhagem. Quero fazer com que essa imagem simule, por exemplo, como se fosse alguma coisa já de outono e tudo mais. Coloquei uma cor diferenciada, ela já foi colocando. Poderia fazer, por exemplo, vegetações de outros países, que também acontece. Eu posso trabalhar até com cor específica também para o caule, que é justamente essa opção chamada branches. Então eu também posso definir isso. Então pode ver, são vários controles diferentes, e uma vez definido, quando eu clico em OK, o Photoshop começa o processamento. Ou seja, ele está pegando aquela configuração que eu acabei de fazer, e em cima daquela configuração, ele está começando a criar essa árvore para mim. Então notem, eu fiz uma alteração de cores, onde eu defini qual era a cor específica que eu queria. Eu fiz uma segunda alteração para a parte do caule, ou seja, da madeira, e ele foi lá e colocou. Para quem faz ilustração ou uma fusão, isso daqui é sensacional. Por exemplo, o Getulino Pacheco, que trabalha comigo, ele tem uma ilustração incrível feita com esse tipo de brushes. Agora, eu posso ir além. Qual que é a sacada? Eu posso pegar, por exemplo, a ferramenta de patch, que é um demarcador. Eu posso clicar e arrastar. E eu vou começar a fazer um patch diferenciado aqui. Posso definir qual é o tipo de curva, se eu quero uma curva maior, menor, como é que eu quero trabalhar com esse carinha a partir de agora. Uma vez isso pronto, eu entro de novo no menu Edit, entro na parte de preenchimento, vou falar para ele que eu quero trabalhar com a árvore, clico em OK. Ele abre. Vamos fazer bem rápido agora. Vou escolher uma nova árvore nesse caso. Vamos falar assim, eu quero fazer um coqueiro. Quero trabalhar com a cor padrão dos dois. Só que nesse caso eu quero uma folhagem mais intensa. Está vendo que eu tenho a opção Leaves? Eu posso fazer com menos folhas. Eu posso fazer com super folhas. Qual que é a vantagem? Quando eu clico em OK, o Photoshop volta para o aplicativo. E no momento que ele volta, ele fala assim, bom, mas espera aí, tem um patch aqui em cima. Então, uma vez que eu tenho um patch inserido, ele vai analisar esse patch, vai reconhecer esse cara como um caminho, afinal de contas, o nome nada mais é do que um demarcador de caminho, e a partir daí ele vai colocar essa árvore seguindo o desenho desse patch. Então, comecem a pensar a quantidade de variáveis que a gente está inserindo dentro do aplicativo. Estou falando para ele, você pode colocar uma textura, olha lá, pode colocar um patch, uma árvore com intensidade, com cores, com quantidade de folhagem maior, mais intensa, mais suave, e ele vai aplicando tudo isso. Agora, uma vez que você vai pegando essas características, a gente começa a ir além. Ou seja, vamos imaginar a seguinte situação. Peguei o meu patch e eu tenho um desenho. Legal, esse desenho está pronto. Eu já defini um pattern com essa malazinha que eu tenho aqui de viagem. Então eu vou chegar novamente no Edit e vou falar para o aplicativo que a partir de agora, em cima de um novo layer, eu vou fazer o preenchimento.
E esse preenchimento, eu não vou usar mais a árvore, mas eu quero que utilize essa mala que eu acabei de criar. E eu vou falar para ele que eu quero colocar ela sobre um patch. Então, uma vez que eu faço isso, eu clico em OK. Olha que sensacional. Ele automaticamente pegou a mala e colocou no patch. Eu vou falar qual é a escala que eu quero. Então, por exemplo, como eu estava com uma mala grande, eu vou fazer uma escala menor, 0.4, 0.3. Posso definir, por exemplo, se esse carinha aqui agora vai ter um espaçamento maior ou menor. Então ele pode definir essa condição de espaço. Posso definir se esse patch vai ficar mais fechado, com angulações diferentes ou não. Vamos trabalhar com angulação normal. Distância do patch. Mais distante do patch. Deixa eu fazer ele maior só para que vocês vejam. Mais distante do patch, mais próximo do patch. Então imagine o seguinte, se eu fizesse uma pegada, eu poderia fazer só um pé e ele vai fazer a repetição dos dois. Por que ele vai fazer isso? Porque aqui embaixo eu estou falando para ele alternar esses patterns. Então ele coloca um para cima e um para baixo, com escalas diferenciadas, onde eu posso ir colocando toda a minha questão e minha proporção aqui. Então, mais uma vez, espaçamento eu posso colocar o que eu quero, tamanho eu posso colocar, posso ter angulações diferentes, posso fazer uma rotação diferenciada, posso trabalhar com características de cores, e quando eu dou OK, ele vai lá e começa a aplicar isso seguindo um patch. Cara, imagina, para quem faz texturas e trabalha com Photoshop nessa loucura que a gente tem de prazos e tudo mais, isso acaba sendo um recurso sensacional. Então, vale muito a pena vocês entrarem na parte de preenchimento, brincar com pattern, mas especialmente com esse recurso chamado Script Pattern. Então pode ver, a gente está falando de grandes novidades sendo inseridas aqui. E é claro que elas não param aqui, né? Por quê? Porque o Photoshop permite que você trabalhe com mais funcionalidades. E agora eu vou começar a brincar um pouquinho com o Photoshop e juntar a funcionalidade que eu tenho da Intuos. Então, como eu disse, estou trabalhando com uma Intuos Pro, eu trabalho com o modelo médio, que é o que eu me adaptei super bem. Então vamos começar a brincadeira. Eu tenho aqui uma imagem. Estou vendo o céu lá no fundo e falo, poxa, esse céu podia ter um pouquinho mais de nuvens. Então o que eu vou fazer? Peguei uma segunda foto e eu vou selecionar essa área específica. Legal, lá está. Vamos colocar ela um pouquinho maior, estou vendo a minha imagem, talvez poderia fazer um crop ainda mais próximo. Aqui estaria perfeito. Fiz meu primeiro desenho da nuvem. Eu vou transformar esse desenho em um brush. Qual que é o primeiro passo? Bom, o brush é uma área branca e preta. Então o que eu vou fazer? Eu posso até transformar ou a imagem em grayscale, seria uma alternativa, ou eu tiro a saturação dela. Tanto faz, não tem problema nenhum. Depois disso, notem o seguinte, a mancha do brush, ela acontece de forma escura. Então nesse caso, eu tenho a nuvem branca e a parte escura no fundo. O que eu tenho que fazer? Inverter essa logística. Image, Adjustment, falar para o Photoshop que eu quero inverter esse cara. Ou poderia ter usado a tecla de atalho Command I. Quando eu faço a inversão, opa, já tenho a mancha legal da nuvem. O que eu vou fazer agora? Vou entrar no arquivo no menu Image, em Ajustes, e vou pedir a opção Levels. Dentro de Levels, eu vou falar para o Photoshop o seguinte, eu quero que as áreas escuras fiquem mais escuras, mas principalmente eu quero que as claras fiquem mais claras. Então eu estou separando a minha nuvem do fundo. Nota, eu estou visualizando até uma maneira que eu não visualize mais um restinho de nuvem aqui no canto. Posso mexer no meio tom ainda para deixar mais claro ou mais escuro. Então essa é a informação antes e essa é a informação agora. Clico em OK. A mancha da nuvem está perfeita. Apesar que você deve estar olhando e pensando assim, porra, mas Ale, tem uma mancha maluca, será que isso vai dar alguma coisa? Tenha fé, Photoshop manda bem, ó. Vou selecionar tudo, vou entrar no menu Edit e vou escolher a opção chamada Define Brush. Dentro dessa opção de Define Brush, eu vou colocar aqui, ó, Nuvem Wacom, porque eu estou fazendo especialmente para trabalhar com a mesinha. Vou dar OK. Volto para a minha parte que eu tenho aqui da informação. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou selecionar o céu, porque eu quero colocar a nuvem só no céu. Então, o Photoshop tem uma ferramenta sensacional chamada Quick Selection. Só que aqui tem uma dica surpresa. Para que essa ferramenta funcione super bem, e ela é maravilhosa, você tem que habilitar essa opçãozinha chamada Auto Enhance. Ou seja, esse carinha é fundamental para que a sua ferramenta fique legal. Por default ele vem desligado. Então, minha dica, já deixa esse carinha ligado logo de cara. A partir daí, clico no céu, seleciono, pô, tá pronto. Ficou até fácil demais, né?
Ah, mas ele não pegou tudo que eu tinha aqui em cima. O que eu faço? Amplio, reduzo um pouquinho esse cara, falo para ele, olha, subtrai um tiquinho dessa parte, ou até um pouquinho mais. Ele foi lá e já fez. Notem, eu estou com a minha primeira seleção, rapidinho. Como é que eu faço para transformar essa seleção numa seleção super precisa? Eu entro num botãozinho chamado Refine Edges aqui em cima. Quando eu entro em Refine, a gente vê que essa seleção, olha, está mais ou menos. Porém, se eu pego essa ferramenta chamada Refine Radius Tool, eu posso clicar de falar Photoshop, analisa direitinho essa parte da vegetação para mim. E quando eu solto o mouse, olha a diferença, antes e depois. E a mesma coisa eu posso fazer para esse outro lado. Então eu tenho aqui antes e depois. Pegou mais do que eu queria, aperto o Alt, subtrai essa área. Mais, subtrai. Vamos comparar? Olha o original. Olha o final. Imagina fazendo um recorte de cabelo. É, exatamente. Esse cara aqui faz todo o diferencial para fazer um recorte. Legal. Uma vez isso pronto, eu estava visualizando isso daqui como uma máscara. Poderia ter visualizado como seleção, como Quick Mask, contraste preto, branco, tanto faz. Nesse caso, eu utilizei a opção Black and White para ficar mais fácil o controle de uma máscara. Então, assim, minha dica, dominem máscaras. Entendam exatamente como esse cara trabalha. Isso faz um diferencial incrível para qualquer profissional que trabalhe com Photoshop. Beleza. Em frente. O que eu vou fazer? Photoshop. Entrou uma seleção, o output, que é a saída, eu quero que saia uma seleção também. Vamos clicar em OK. O carinha está pronto. Volto, pego o meu brush. Uma vez meu brush configurado, o que eu faço? Entro na tabela de brushes. O último brush selecionado é esse carinha aqui, ó, que é a nuvem. O que eu faço? Clico uma vez, ele vai fazer a nuvem. Mas, pô, vermelho é sacanagem, né? Aqui vem mais um segredo. Se eu quero fazer uma coisa realista, eu vou pegar o conta-gotas e vou clicar no céu. Então, o Photoshop vai pegar essa cor de azul do céu e vai colocar aqui. Eu vou pegar desse tom e falar, eu quero uma nuvem bem clarinha. Praticamente branca. Mas por que eu estou fazendo uma nuvem branca em cima do tom azul? Porque eu tenho áreas de opacidade mais claras dentro da minha imagem, principalmente dentro do brush. Então, no momento que eu faço a aplicação, notem o seguinte, agora a minha nuvem, que ficou perfeita, está show de bola, ela tem uma invasãozinha de azul. E não só porque o fundo é azul, porque tem a transparência, mas porque essa informação de branco que eu peguei aqui, ela tem um color cast azulado. Então isso faz diferença. Então são esses pequenos detalhes, como por exemplo, se eu tivesse feito isso com uma cor vermelha, e eu vou clicar, esse tom já ficou diferente. Olha, aqui na minha tela dá para ver bem essa característica. Então eu já tenho um tom onde ele começa uma invasão diferenciada. Então eu vou fazendo essa brincadeira, eu vou gerenciando isso. Legal. Onde é que entra a Wacom nessa brincadeira que eu estou fazendo aqui? Eu posso abrir as configurações do meu brush. E uma vez que eu tenho essas configurações habilitadas, eu posso falar para o aplicativo o seguinte, tá vendo a forma? Eu poderia fazer uma forma diferente utilizando a pressão. Legal. Vou falar que o espaçamento também vai ser outro. Eu vou colocar um espaçamento maior. Se eu coloco um espaçamento como, por exemplo, 110%, alguma coisa com essa pegada aqui, ele automaticamente vai falar, pô, que legal, então a partir de agora, a hora que você clicar, ele vai colocar brushes ou nuvens com tamanhos diferentes. Conforme eu estou apertando a minha caneta, ela está fazendo o quê? Colocando tamanhos maiores. Então, tudo depende com a força que eu coloco e a inclinação. Notem que ela está rotacionando. Também uma configuração sendo dada dentro dos brushes. Pode ver, eu tenho aqui meu Shape Dynamic, eu tenho a parte de angulação. Se eu aumentar a angulação e tirar, ele faz isso. Isso também poderia ser controlado pela pressão. Então, notem, o Photoshop tem uma infinidade de recursos que trabalham com a caneta. E esses caras vão tanto de tamanho, pressão. Eu posso entrar na transferência e falar para ele, eu quero que a opacidade também seja dada pela pressão. Então agora, ó, dependendo da opacidade, olha como ela ficou clarinha. Se eu apertar com mais força, ela fica maior e automaticamente com uma opacidade mais intensa. Então tudo isso é muito legal, porque eu não tenho aquele controle duro do mouse de sim e não, ou ficar controlando a opacidade, e nem tenho um recurso de tamanho aqui em cima. Mas eu posso fazer tudo isso quando eu estou trabalhando dentro do aplicativo junto com a mesa. Então ele permite que eu trabalhe com pen tilt, ou seja, quais são as características da inclinação, eu posso determinar a pressão, eu posso determinar a direção, dependendo da área que eu estou indo,
ele também vai aceitar todos esses recursos de direção. Principalmente quando eu falo de angulação, você vai ver que ele tem aqui, olha, rotação, direção inicial ou direção. Conforme eu estou caminhando, ele está somando essas características. Então, nota, coloquei uma nuvem, essa nuvem com bastante realidade, utilizando a força da caneta e automaticamente também todas essas características de brushes, como transparências e tudo mais. Uma vez feito isso, o que acontece? O Photoshop está na nuvem, certo? Tá. Uma vez que ele está na nuvem, ele tem serviços adicionais. Notem que aqui embaixo eu tenho um ícone agora na minha tela, que é justamente um ícone de sincronismo. Se eu clico em cima desse cara, ele vai sincronizar esse brush, e ele vai guardar esse brush na nuvem. Se por algum motivo eu for trabalhar em outro lugar, eu posso desabilitar a licença da minha máquina, habilitar no outro, e eu vou ter exatamente esse mesmo brush. Ou seja, os meus conjuntos, as minhas informações, elas ficam sempre guardadas nas mais diversas áreas por onde eu vou. Tranquilo até aí? Pode ver, olha como o Photoshop está agregando valor, está ficando cada vez mais interessante. A gente vai somando da mesa, isso vai ficando ainda mais legal. Para quem faz tratamento, vamos fazer uma dica interessante. Entro na parte do ACR, que também tem controles muito legais, e um deles, que é sensacional, é um carinha que faz controle em cima da lente. Então eu tenho as minhas abas aqui em cima, estou trabalhando nesse momento em cima do Camera Raw, trabalhando com a versão 8.3, que é o que acompanha o Photoshop CC. Na verdade ele vem com 8 e veio evoluindo com as diversas versões. E aqui dentro eu tenho um carinha que ele permite que eu faça um controle chamado Upright. O que é o Upright? É o ajuste automático. Notem que essa imagem está fechada. Olha como a torre do Big Ben está para a parte interna, o palácio também. Se eu clicar em automático, pumba, o Photoshop já corrigiu. Cara, você fica até triste de ver isso. Meu, não pode ser tão fácil. Na verdade é. O Photoshop tem todas essas automações sendo colocadas. E a grande vantagem, com poucos cliques, a gente consegue resolver muita coisa. O mais legal, tenta brincar em cima disso. Eu quero alinhamento só na vertical, por exemplo. Eu quero fazer na horizontal. Eu quero fazer um alinhamento na vertical. Ou eu quero procurar horizontal e vertical. Olha que joia. O Photoshop me deu um ponto de vista completamente diferente. Então notem, eu tenho praticamente 4 opções diferentes a partir da mesma tela de ajuste. E em cima disso eu ainda posso fazer o quê? Escalonamento. Falar, quero fazer uma proporção maior ou menor para acomodar essa foto da maneira que eu acho que fique mais confortável. Por último, pego minha ferramenta de crop, vou definir que eu quero um novo enquadramento para essa foto, ou seja, um novo crop. Vou cortar ela aqui no canto, aqui, beleza. Já tenho a minha nova foto. Lembra, eu comecei lá no comecinho, olha, com uma foto achatada, diferente, um clique, tenho ela aqui. Outra vantagem, o ACR vem cheio de novidades, mas uma que chama atenção incrivelmente é que o ACR, a partir de agora, permite que você trabalhe diretamente no Photoshop, ou seja, tem uma imagem, quero fazer a correção no ACR, entro no menu de filtro, abro uma opção chamada Camera Raw Filter, e dentro do Camera Raw Filter eu tenho todos os controles justamente para fazer ajuste, como se eu tivesse voltado lá para fora do aplicativo, clico no arquivo, abro o Camera Raw. A partir de agora, seleciono o White Balance e falo para ele, olha, vamos fazer o ajuste dessa foto, vamos dar um pouquinho mais de contraste para ela, vamos fechar um pouquinho mais a exposição. Em cima disso eu quero fazer o que? Eu quero tirar um pouquinho esse amarelo que está intenso, vamos aumentar a saturação de cores. Olha a foto que eu tenho agora. Esse é o antes, esse é o depois. Clarear um pouquinho mais a parte escura. Clico em OK, já tenho o meu ajuste pronto. Então, trabalhar com a CR permite uma velocidade gigantesca. O que até então era feito em cima do plugin específico, mas a partir de agora pode ser feito diretamente no aplicativo. Posso fazer isso em um único layer. Poderia fazer isso também em vários, ou seja, se eu tenho mais de um layer, como aqui eu tenho 2, eu posso selecionar os 2 e com o botão direito converter esses caras para um Smart Object. Ele converte para um objeto inteligente. E a partir daí, se eu entro no Camera Raw Filter, olha que joia, eu posso fazer qualquer tipo de ajuste. Posso aumentar o contraste, posso aumentar o volume pelo Clarity, posso colocar uma moldura na parte de efeitos, por exemplo. E eu clico em OK, ele vai aplicar esse efeito e esse efeito fica editável. Então eu abro e fecho. 2 cliques no Smart, ele abre a foto original. Ou seja, ele transforma, vou colocar o ônibus andando para o outro lado. Fecho, salvo. Ele volta, atualiza o efeito, atualiza a correção.
Cara, com isso, é agilidade o tempo todo. Então essa é a vantagem. Imagina, eu vou somando recursos da mesa, pressão, facilidade de trabalho, com velocidade do aplicativo e novidades, cara, o mundo vai ficando cada vez mais simples. E é o que a gente precisa no dia a dia de produção. É realmente otimizar nosso fluxo de trabalho, que aí a gente consegue um diferencial. Por falar nisso, vamos em frente, ainda falando sobre as grandes novidades. O Photoshop tem um recurso que é muito show, que ele se chama Shake Reduction. Cara, essa daqui, por exemplo, para quem trabalha com jornal, ou seja, fotojornalismo, para quem trabalha em áreas específicas onde você tem uma foto que tecnicamente ela não ficou tão boa, mas você precisa publicar porque a informação contida nessa foto é importante, esse filtro faz mágica. Deixa eu mostrar isso na prática, daí você mesmo vai falar para mim se ficou show ou não. Vou entrar no menu de filtro, vou descer até o Sharpening, afinal de contas ele é uma característica nova do Sharpening. Uma vez aqui dentro eu vou entrar nesse carinha chamado Shake Reduction. Vamos lá. Shake Reduction ativo. O Photoshop já coloca uma informação no pontinho que ele precisa. Legal. Tá vendo como ele já controlou, já ficou interessante? Ele colocou uma referência. Deixa eu colocar um pouquinho menor para você ver. Uma vez que ele fez isso, eu vou posicionar a imagem um pouquinho para o canto. Eu posso definir valores maiores ou menores. Nesse caso eu fiz um menor inicialmente. Ele foi lá, não ficou tão bom, vou fazer um maior. Joia. Só que quando ele fez isso, ele melhorou a face do garoto, está fazendo renda, tá vendo? Meu render está terminando aqui embaixo. Porém, uma outra característica que você vai perceber, aqui embaixo, no logo da camiseta não ficou bom. Se eu clico, seguro e arrasto, uma linha pequenininha, ele fala, meu, muito pequeno. Ele até escreveu lá, região too small, region too small. Eu posso ampliar essa área. Não, pega uma área melhor para análise. Ele foi lá, analisou e vai fazer um novo ajuste. Esse ajuste agora eu posso colocar valores diferentes. Sacou aonde eu quero chegar? É um aplicativo, ou melhor, é um filtro que eu tenho no aplicativo que ele permite que eu trabalhe com uma configuração aqui em cima, um valor de 76. Ele permite que eu venha na parte de baixo, trabalhe com uma segunda configuração, 46. E ele vai criando máscaras, que é o que você está vendo nessa área chamada Advanced. Então ele vai trabalhar setorizado, o que é uma grande novidade do Photoshop. Porque até então, nas versões anteriores, o que eu tinha que fazer? Dava OK no filtro, pegava a imagem original, duplicava o layer e aplicava um novo filtro e juntava as duas. A partir de agora, eu faço isso numa tacada só. Olha lá, esse é o antes e esse é o depois. Consegui trazer mais nitidez. Vamos ver um outro exemplo. Por exemplo, tem aqui a página da Adobe. Cara, alguém consegue ler alguma coisa aqui? Quase impossível, né? Por exemplo, aqui em cima ainda dá para ver um show, eu acho. Dá para alguma característica assim. Mas é uma foto importante. Ela precisa ser publicada. O que eu vou fazer? Filtro, Sharpen, Shake Reduction. Uma vez a imagem aberta, ele coloca uma referência. Eu vou falar para ele, carinha, vem aqui para baixo. Essa é a parte mais importante para mim. E uma vez ele aqui na parte de baixo, eu vou falar, eu quero analisar essa imagem a 100%. Ou seja, eu estou vendo ela com total qualidade. Uma vez ele definido, então eu tenho o meu preview, ele já colocou um valor de 31. Pô, perto do que estava, melhorou. Então eu tenho uma definiçãozinha melhor. Se eu ampliar essa área, ó, dá para ler agora Adobe Generator Technology em Photoshop CC. Pô, legal, show de bola. Mas pode ficar melhor? E a resposta é, pode. Por quê? Porque eu posso começar o controle. E aqui vem uma coisa interessante. Quando eu comecei a trabalhar pela primeira vez com esse cara, eu falei, bom, o Photoshop sugeriu para mim 31. Não ficou bom, eu vou pôr um valor maior. E ele foi trabalhando, não ficou tão bom. E a grande verdade é, e isso eu descobri depois de começar a estressar o aplicativo, ou seja, usar bastante, o ideal é, comece do zero. Olha que show! Muitas vezes o ajuste não está em deixar o filtro mais intenso. Às vezes ele está lá embaixo, começando o filtro. Então a sacada é, começa do zero, literalmente. Eu tenho o smoothing, que é para fazer suavidade. Vamos tirar o smoothing também, vamos ver como é que ele fica. Pô, trouxe mais nitidez. Tá bem legal. Eu tenho ruído nessa foto? Até tenho. Porém, eu posso definir o controle ou a quantidade de ruído. Se ele vai ficar menor, ele vai fazer um novo cálculo.
Se ele tem muito ruído, eu posso falar para ele, olha, tem um ruído alto. Se você tiver na dúvida, o que você faz? Entra na opção chamada alto e trabalha em cima dela nesse momento. Então eu estou fazendo um ajuste bem interessante aqui nesse caso, que está ficando muito, muito legal. Bom, ainda não chegou onde eu queria. Por quê? Porque ele ainda tem uma sujeirinha. E eu tenho esse outro carinha chamado Artifact. Ou seja, eu quero suprimir ou cancelar esses artefatos. Cara, olha agora. Então ele está cancelando tudo isso. Vamos cancelar essa referência. Ele está fazendo o meu ajuste. Passou a primeira referência. Nota, independente da máquina que você tenha, esse filtro usa muito processamento. O que vai acontecer? Você vai passar 2 vezes pelo filtro. Vou tirar o preview. Essa era a minha imagem original. Essa é a minha imagem agora. Posso colocar um controlezinho um pouco melhor na parte de artefato. Aqui para ruído também alguma coisa. Ele fez a limpeza final. Ó, agora eu consigo ver. Feature, criado 9 meses atrás. Ó, é o Stephen, que vem fazer a abertura do Photoshop Conference esse ano. Ou seja, sempre algo sensacional no Photoshop Conference. Então eu tenho lá agora, eu consigo ler Swapping Heads, Quick Tips, Syncing Presets, que eu já mostrei para vocês aqui hoje. Notem, esse era o antes, que não dava para ver quase nada. Aqui embaixo, então, pô, incrível. Re-Image Technology, Imagine. Então, clico em OK, tenho a minha informação pronta. Claro, em cima disso eu poderia ainda abrir um filtro de Sharp para aumentar ainda mais a nitidez em cima dessa imagem. E se a gente faz o comparativo de onde eu saí para onde eu cheguei, cara, é até covardia, né? Olha lá na tela. Antes e depois. Então esse também é um fator que eu chamo de fator uau dentro do aplicativo. Espero que você goste. Porque olha, no meu universo, às vezes eu pego imagens desse jeito. Por que isso acontece? Pô, hoje todo mundo tem um celular que tira fotos. Então às vezes você tem uma foto, pô, essa foto era importante, tem um fator emocional, só que ela tremeu, não ficou tão boa. Cara, Shape Reduction. Dá-lhe Photoshop. O carinha vai lá, resolve, faz uma bela imagem. Beleza? Vamos na sequência. Tem mais coisa aí pela frente. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre automação. Uma característica que é ajustes refinados. Quem trabalha com publicidade, quem trabalha com fotografia social, sabe o valor que é uma boa imagem. Só que em alguns momentos eu preciso fazer o quê? Trazer ainda mais atenção para essa imagem, que é o que eu estou acontecendo aqui. Eu tenho a imagem de uma noiva, super bonita a imagem, por sinal. O que eu vou fazer? Quero valorizar a face da noiva, o olhar dela. Muitas vezes, como é que eu faço isso? Eu crio uma seleção, e essa seleção, na verdade, eu estou pensando na área externa, que eu vou fazer uma moldura um pouquinho mais escura. Sutil, mas uma moldura escura. Como é que eu faço essa moldura? Seleciono, crio um layer de ajuste. Uma vez esse layer de ajuste pronto, eu troco o Blend Mode de normal para Multiply. Ele vai deixar essa área mais escura. Só que ele está fazendo Multiply na área interna. O que eu vou fazer? Eu vou falar para o Photoshop que eu quero entrar na parte de propriedades e eu quero inverter esse cara. Então agora ele foi lá e fez uma moldura mais escura. Uma vez que essa moldura está pronta, ela está muito nítida, eu preciso ter ela suave. Então eu tenho um carinha aqui embaixo chamado Feather, que eu também posso falar que é o Live Feather. Uma vez que eu aumento esse valor, e ele vai fazer o quê? Ele vai criar uma transição suave, mas que a qualquer instante pode ser revertida ou intensificada. E olha a partir de agora. Notem como a face da modelo chama a atenção. Esse é o antes e esse é o depois. Pode ver, um ajuste pequeno nesse momento, mas que faz uma diferença gigante, olha lá. Antes e depois. Agora, esse é o tipo de ajuste que, assim, como eu estou envolvido muito nessa parte de publicidade e tudo mais, é um ajuste que eu faço com muita frequência. Se eu faço com frequência, claro que ele já virou um action, que nada mais é do que uma automação dentro do Photoshop. Então eu tenho esse action aqui embaixo, dentro da minha sequência chamada moldura. E a tecla de atalho na minha máquina é o F3. Como é que eu faço isso? Eu seleciono a área que eu quero trabalhar, posso apertar o F3 e ele entra essa moldura automaticamente. Outra alternativa qual seria? Eu posso selecionar essa área e a Wacom, dentro do menu da ferramenta, ela tem um carinha chamado menu radial, que é esse menu que acabou de ser aberto na tela. Ou seja, eu aperto um botão na minha caneta e eu posso configurar essas características. Você vai ver que eu tenho alguns lugares que tem os buraquinhos, que eu deixei justamente para mostrar para você como eu posso configurar ela no meu dia a dia. Então, notem, o primeiro que eu vou utilizar chama Wacom Tablet Preference.
Ou seja, eu já vou entrar nas preferências da caneta e eu vou falar, olha, quando eu utilizar o meu botãozinho na parte de cima da caneta, uma vez que ela tem dois, um botão embaixo e um em cima, eu quero que ele abra o radial menu. Tá, a partir daí eu tenho que mapear esse radial. Então eu venho para as funcionalidades, onde eu posso configurar todos os itens, ou até mesmo que nem eu tenho os botões na minha mesa, eu posso chegar para o aplicativo e falar, bom, o que é uma coisa sensacional? Por exemplo, no meu dia a dia, é abrir o Photoshop. Eu posso chegar para ele e falar, abre e rode alguma coisa. O que você quer rodar? Eu vou lá na parte de aplicativos e eu falo, bom, vamos pegar aqui o Photoshop, seleciono o aplicativo e ok. Então ele falou, beleza, Photoshop CC é esse cara, é ele que eu preciso. Boa. Então isso significa que a partir de agora, eu apertei o botão na minha mesa, opa, olha lá, cara, o Photoshop está aberto. Baba, né? Beleza, então a gente já viu que eu posso configurar minha caneta e eu posso configurar agora meu radial menu. Como é que faz isso? Seleciono a área que eu quero, venho e falo para ele, qual é a função? Cara, a função que eu quero se chama Keystroke, ou seja, uma tecla de atalho. Qual é essa tecla de atalho? F3. O que o F3 faz? Ele aplica uma moldura. Então eu posso colocar o nome da moldura. Clico em OK, ele já aparece aqui dentro. Posso fazer o quê? Fechar essa tela, Photoshop aberto, a partir daí, botão direito, clico na moldura. Pô, mais fácil impossível, né? Vamos para a próxima foto? Tem uma imagem. O que eu faço normalmente no meu dia a dia? Eu tenho uma foto onde eu preciso melhorar a nitidez. Pode ver, os olhos da modelo não estão assim com aquela nitidez toda. Então eu tenho um action, que eu apresento no DVD junto com o Brasílio, do Photoshop Fotografia, que se chama Pele Show. Então eu só apertei o botão direito na minha canetinha, entrei no Pele Show. O Photoshop começa a trabalhar, faz a aplicação desse action, já tem a imagem jóia. O que eu vou fazer? Ainda tenho como configurar, porque eu desenvolvi esse action justamente para que ele seja editável. Ou seja, eu quero uma nitidez ainda mais intensa. Legal. A partir daí, vamos comparar a imagem original. Essa é a foto original. Essa é a foto que eu tenho agora. Notem, ela já melhorou bastante. Tá, depois disso, o que eu vou fazer? Quero colocar uma moldura em cima da foto. Seleciono a área que eu quero trabalhar. Botão direito, moldura, ou seja, canetinha, moldura. Configuro o tipo de blur, um pouquinho mais suave. Olha como eu estou chamando mais atenção para o modelo agora. Antes e depois. Mais nitidez, uma moldura mais interessante, a modelo sobe. Os detalhes que eu tenho na lingerie aparecem com mais intensidade. Cabelos, olhos. E tudo isso utilizando a mesa. Então, notem, a qualquer instante você pode entrar no Wacom Tablet, ele vai entrar nas preferências, e notem, o que eu mostrei para vocês foi uma superfície daquilo que está disponível dentro do aplicativo. Isso pode ir muito além, eu posso ter submenus, configurações das mais diversas. Por isso que eu comento com vocês, quando eu comecei a usar a Wacom no meu dia a dia, e principalmente a Intuos, que é a mesa que eu sou apaixonado, ela facilitou minha vida, foi o primeiro passo. Nessa sequência eu comecei a reparar que, uma vez que eu comecei a otimizar a mesa, ou seja, trabalhar com funções específicas para esses anéis que eu tenho disponíveis, onde eu posso definir, por exemplo, se eu quero aumentar ou diminuir, por exemplo, o tamanho do meu brush, que é essa função aqui. Notem, se eu tenho uma ferramenta que ela trabalha com a parte de pincéis, como por exemplo, tem um pincel definido, eu posso clicar no botãozinho, falar para ele, olha, eu quero trabalhar com brush. Eu estou girando o meu anel, ele está fazendo maior ou menor. Ou seja, menos quantidade de funções, mas mais automação dentro do processo. Ou seja, eu estou ganhando tempo, eu estou otimizando o meu dia a dia, eu consigo trabalhar de forma mais rápida. Então são características que a mesa dá. Então, além das características de desenho, além das características de pressão, eu tenho toda uma parte de automação que faz uma diferença gigante e permite que eu trabalhe com essa velocidade que você está vendo aqui. Legal? Vamos em frente? Beleza, porque tem mais coisa dentro do aplicativo ainda. Para quem trabalha, por exemplo, com a parte de publicidade, tem um recurso que é sensacional. E esse carinha, ele está aqui, ó. Eu vou abrir algumas imagens que eu tenho aqui. Então vamos lá. Vou abrir essas 4 imagens. Beleza, beleza. E aqui estão. Boa. Essa daqui é a minha imagem principal. Essa imagem principal é um arquivinho PSD. Pode ver que eu posso habilitar mais de um layer. E normalmente, quando eu trabalho no meu dia a dia,
eu estou fazendo, por exemplo, um anúncio que vai ser colocado em uma certa publicidade, ou seja, em um local específico. Eu tenho um outro anúncio que é a capa do Facebook. E ele tem, por sua vez, que deixar o espaço para foto e tudo mais. Um outro anúncio que é onde eu deixo dentro do site do Photopro. Legal. Antigamente, quando eu fazia o meu primeiro anúncio e eu ia mudar uma imagem, eu automaticamente trocava todos eles. Legal. O que mudou nessa versão do Photoshop que vai facilitar a minha vida? A partir de agora, eu tenho um carinha chamado Place Linked, ou seja, eu posso importar um objeto e esse objeto importado ele pode ser linkado. Então, legal, ele abriu aqui minha tabela, para que eu, na minha janela, né, ou seja, minha caixa de diálogo, e ele pergunta, tá, que objeto você quer importar? Eu vou falar para ele, eu quero importar esse item chamado 42. Beleza. Esse carinha eu vou colocar ele aqui em cima. Ótimo. Eu importei um arquivo PSD. Poderia ser um arquivo RAW? Poderia. Poderia ser um arquivo PDF? Sim, sem problema nenhum. Poderia ser um arquivo vetorial, como por exemplo um arquivo de Illustrator, um arquivo EPS? Sim. Eu tenho aqui um Smart Vector, Place. Ele vai importar esse cara. Vou posicionar ele no local certinho que eu quero. Joia. Notem que a partir de agora, o ícone se transforma aqui no canto. Eu tenho um ícone que é uma correntezinha, já tradicional para quem está acostumado a trabalhar com link, ou seja, objetos que estão vinculados dentro do arquivo, ele não está incorporado no arquivo. Qual que é a sacada a partir de agora? Eu tenho aqui, olha, minha imagem original, e eu tenho todos os outros arquivos. Deixa eu pegar esse carinha aqui e guardar ele aqui no canto. Volto para a visualização do Photoshop, vou falar, Photoshop, me mostra esses documentos, um do lado do outro. E todos eles, quando eu fiz a importação, eu fiz utilizando o mesmo fluxo de trabalho, ou seja, linkados. Tanto é que eu venho para o outro arquivo, ele fala, está linkado, e aqui ele até fala, ó, Ale, tem uma modificaçãozinha aqui, hein? Fica atento. Beleza. Eu venho no meu arquivo original e falo, bom, vamos partir para a segunda etapa da campanha? Vamos trabalhar com a segunda imagem? Essa daqui? Beleza. Alterei o arquivo original, ou seja, o 42 Smart que está sendo utilizado linkado nos outros. Eu vou mandar salvar esse documento. Save. Cara, e aí? Caiu da cadeira já? Ele atualizou todos os documentos numa tacada só. Deixa eu explicar melhor. Antigamente eu tinha que vir nesse arquivo, importar a foto, fazer a atualização. Depois eu vinha para o outro, fazia a mesma coisa, proporção, tudo certinho. Vinha para o terceiro e a mesma coisa. A partir de agora, eu altero o arquivo matriz, quando eu salvo esse cara, ele altera todos os outros. Mesmo que os documentos estejam fechados, esse cara consegue fazer o quê? Abrir, na hora da abertura, ele fala, posso atualizar? Atualize e dá certo. Vamos colocar uma situação ruim. Você perdeu o link. O arquivo original, por algum motivo, ficou em algum lugar. O Photoshop se recorda desse arquivo. Então, mesmo que você abra ele, você vai tranquilamente poder rasterizar essa imagem com total qualidade. Tá, mas, Ale, até agora você falou de imagem. Lembra que eu tinha um vetor lá dentro? Ou seja, se eu pegar no meu arquivo, eu tinha um vetorzinho lá. O que eu posso fazer? Eu tenho esse Smart Vector. Quero editar esse cara? 2 cliques. Quando eu peço 2 cliques, ele vai abrir quem? O meu aplicativo de edição vetorial. Então, nesse caso, ele está abrindo aqui o Illustrator. Como abriu a tela de Welcome antes, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para o Photoshop e falar, carinha, vamos de novo? Que aquela tela interrompeu o processo. E eu vou falar assim, olha, legal, agora eu quero mudar esse número aqui. Eu vou colocar aqui dia 11 de março, que é hoje. Legal. Se eu salvar esse documento, volto para o Photoshop e ele vai fazer o quê? Vai atualizar esse cara, vai atualizar esse cara, vai atualizar esse cara. Super, super fácil. E aí, entenderam? Eu tenho a partir de agora, então, a possibilidade de não trabalhar mais incorporado, e sim linkado. E essa possibilidade vai fazer com que, no meu dia a dia, eu tenha mais produtividade. Ou seja, eu vou atualizar a fonte e a partir daí ele vai mexer em todo o restante da imagem. Então esse também essa também é uma novidade que eu tenho disponível dentro dessa versão do Photoshop. O que, para mim, para o meu dia a dia, cara, isso daqui vai facilitar a vida, assim, absurdamente. Beleza, vamos em frente. Fecha o Illustrator, de volta para o Photoshop. Vamos continuar a brincadeira, porque a gente está chegando já praticamente no final. Mas antes, seria impossível
eu não passar por um tema que é um carinha chamado Perspective Warp. Cara, isso daqui vai mexer com o dia a dia de trabalho de muita gente. Então imagina o seguinte, tem uma foto de arquitetura, vou começar dando esse exemplo agora. Eu vou entrar no menu Edit, vou entrar no Perspective Warp e eu quero fazer uma edição dessa perspectiva. O Photoshop coloca um filminho lá para mim, fala, Ale, olha, você vai ter que colocar um grid e posicionar ele. Beleza. Então, vamos usar o prédio como referência. Pontinha do prédio, ponta aqui atrás, aqui a mesma coisa, tudo certinho. Aumenta um pouquinho mais a foto, todo mundo está vendo direitinho. Uma vez posicionado o primeiro ponto, vou apertar o Shift e vou falar, ó, vamos crescer esse cara para cima, vamos crescer esse cara para o lado, vamos crescer esse cara para baixo. Legal. Posso ainda fazer o ajuste. Ó. Meu grid está posicionado legal lá. Nessa parte de cima também, eu estou analisando quem? Essas linhas. As linhas de referência devem sempre estar exatamente no local. Aqui quase lá, aqui embaixo um pouquinho mais para cima. E você vai perceber o seguinte, em alguns momentos, é essa linha que vai demorar um pouquinho mais para você ajustar. Mas uma vez que você ajustar ela perfeitamente, vale cada segundo que você dedicou a isso. Primeira parte pronta. Vamos na sequência? Ó, eu posso criar um segundo plano. E o legal, você pode criar um terceiro plano. E um quarto plano. E assim se divertindo. Vou pegar esse ponto. Vou trazer ele para cá. Esse aqui para cá, meu ponto já está definido. Ou seja, a lateral do meu prédio está certo. Shift, arrasto. Estou arrastando esse cara. Lembra? Ajuste fino. Ajuste fino. Vamos arrastar mais para baixo. Vamos pegar essa área toda e aqui para cima a mesma coisa. Tá, vamos fazer o ajuste novamente. Linha para a parte de cima. Linha aqui no canto. Lateral do prédio certo. Uma vez isso pronto, eu vou arrastar e joguei ele aqui. Notem, cheguei próximo uma linha da outra, ele emenda. Ou poderia ter feito o quê? Vou colocar aqui no meio do prédio, mas já ajustando e compensando essa pequena variação que ele deu para mim aqui. E vou pegar essa outra e vou colar ela aqui. Quando uma chega perto da outra, aparece uma linhazinha azul, que é justamente essa que você está vendo. Quando eu solto ele, fechou o bloco. Tá ficando mais legal. Eu estou no modo layout. E esse comando tem dois módulos. Um de layout, um de warp. Eu vou chegar no aplicativo e falar, carinha, vamos agora trabalhar. Layout era para desenhar onde ia ficar o plano. Agora eu quero fazer o warp. Show. Quando eu entro no warp, ele fala, beleza, pode pegar cada um desses pins e começar a edição. Clico no pin e começo a mexer. Vou mexer na perspectiva desse prédio. Vou mexer na lateral aqui. Ou vou deixar ele mais fechado. Vou pegar esse ponto, vou puxar para cá. Esse pontinho aqui no canto, mais aberto. Olha lá, já fiz uma perspectiva diferente. Eu posso ainda pegar a minha seta, ou melhor, pegar a minha linha e apertar o Shift. Notem, quando eu aperto, fica amarelinho. Quando eu clico no amarelo, ele vai falar para o Photoshop o seguinte, carinha, a partir de agora esse cara está preso. Ele vai ficar sempre alinhado perfeitamente nessa linha vertical. E se eu pegar um desses pontos, eu posso mudar o prédio. Cara, olha que sensacional. É como se eu voltasse no tempo e começasse a brincar na perspectiva. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar ela aqui atrás. Vou fechar esse ponto aqui. Vou trazer ele mais para cá. Vamos fechar esse aqui também. E vamos abrir aqui embaixo. Olha a perspectiva que eu consegui para o prédio. Olha o giro, a rotação que eu consigo. Vou dar o OK. Cara, é outra perspectiva da mesma foto. Notem, eu tenho inserido super bem o semáforo aqui. Ó, ele está certinho. Mesmo com a distorção, ele ficou legal. O outro lado, a mesma coisa. Então, imagina, a possibilidade de você voltar no tempo e brincar. Aqui, o primeiro exemplo foi dado com uma parte de arquitetura. Mas numa segunda característica, o que eu posso fazer? Eu posso pegar produtos. E olha, tem a foto do produto, legal. Vamos mexer na perspectiva desse cara? Perspectiva Warp. Agora a gente já sabe. Primeira referência, coloco os pontos no lugar que eu quero. Aperto o Shift, jogo ele para cima, para baixo e aumento para o lado. Vamos conferir, tudo certinho, boas referências. Ponto número 2. Ponto
Ponto, tudo certinho. Venho aqui embaixo, beleza. Arrasto esse cara, mesma coisa. Pode ver, um alinhamento certinho. Vamos colocar ele mais para o canto, fechadinho, aumenta para cima. Uma vez isso pronto, colo um no outro. Já tenho a minha perspectiva pronta. Saio do modo de layout, entro para o Warp. Começo a pegar esses pontos e eu vou definindo a caixinha. Ah, eu quero criar uma perspectiva diferente? Legal. Shift, ficou amarelo, peguei a referência. Vamos colocar mais para cima? E aí? Você quer ver o produto mais de lado ou mais para cá? Você quer ver ele com uma perspectiva melhor aqui? Você quer ver ele mais para baixo? Pronto. Olha isso. Se eu pego aqui no canto, ó, eu posso ir movendo. Vai, parece que eu estou com uma imagem tridimensional brincando aqui. Coloquei a referência, coloquei o ponto que eu quero, estou ok. Antes, esse é o depois. Tá vendo? Já estou até me confundindo. Por quê? Porque ficou tão legal esse negócio que a impressão que eu tenho é que ele é o real, quando na verdade essa era a primeira foto. E aqui eu mudo a perspectiva, coloco o produto num ângulo diferente e faço toda essa brincadeira. Então notem, eu estou trabalhando com o Photoshop sempre agregando um valor incrível, ou seja, otimizando o meu processo. E essas são algumas das novidades que a gente tem nessa versão do Photoshop CC, ou seja, nessa versão 14.2. Imagina agora começar a brincar com cada uma delas, ou seja, volto para os meus brushes, começo a trabalhar nos brushes, vou trabalhando em outras áreas, e assim vou desenvolvendo cada vez mais o meu fluxo de trabalho. Beleza? E aí, galera, o que vocês acharam? Curtiram o que a gente fez até aqui? Eu só tenho que ver a minha parte de questions. Boa. Bom, eu vou ficar aqui agora para responder algumas perguntas, que daí a gente pode fazer essa parte aberta. Galera, eu vou só fazer uma pergunta para o Arturo, que está me ajudando aqui. Arturo, can you help me? Yes, I'm here. Yes, I'm trying to find the question pool just to see if they are asking something. Yes, there is one section under Maybe here. it calls preguntas in Spanish. You just need to, for example, we have. I do have questions here, but actually I cannot see anyone putting some questions. En virtud. Eu não posso ver. Do you see that? Okay. Yes, I can see right now. Okay. Ok, perfect. Thank you so much, Arturo. You're welcome. Bom, galera, tô de volta. Então agora, olha, consigo ver as perguntas. Se alguém quiser colocar alguma pergunta, legal. Questão de placa de vídeo, vamos lá, vamos por partes então aqui. Paul Edward, em virtude da placa de vídeo, qual a quantidade de RAM mínima necessária para trabalhar bem? Cara, Photoshop tem uma questão que eu chamo que é o crime não compensa. Quanto mais, melhor. Ou seja, eles falam de um mínimo de 2 GB, 4 GB, mas assim, 8 é melhor, dependendo do tamanho dos arquivos, vai ficando mais interessante. Obrigatoriamente, tenha uma placa gráfica. Porque a partir daí você tem um recurso dentro do Photoshop chamado Mercury. O Mercury é um processador interno, ou seja, um algoritmo interno que melhora o seu desempenho e fica bem mais interessante. Muitos dos recursos do Photoshop utilizam esse processamento híbrido. E aí, mais perguntas? Beleza, o pessoal está agradecendo, obrigado a todos que estão aqui. O webinar vai ser gravado, ele foi gravado na verdade, o pessoal da Wacom vai disponibilizar um link para vocês, então daí vocês vão poder assistir novamente, sem problema nenhum, a gente vai comunicar por e-mail assim que esse link estiver prontinho. Beleza? Bom, então essas são as perguntas que eu tive aqui. Ok, máquinas, vamos lá.
A última versão hoje do Photoshop 14. Ô, AC, como é que você tá, cara? Beleza? Tô acompanhando suas fotos, maravilhoso. A última versão 14.2.1. Tá? Mas em termos de novidade, realmente o que a gente tem de mais novo foi colocado no 14.2. A 14.2.1 ela já está falando de alguns bugzinhos e assim vai. Fala, Ivanberg, lembra do cartão, hein? Beleza, em conjunto com Smart Filters, eu tenho uma série de funções que funcionam em conjunto de Smart Filters, inclusive Perspective Warp. Show de bola. A pergunta sobre Intus específica, comprou uma Pro Small, se ela é inferior à grande? Não, na verdade é só o tamanho. Todas as mesas Intus, elas têm as características que são compatíveis entre elas. O que vai mudar é a linha de produto. Né? Se você tem a Intus e a Intus Pro, isso tem diferença em termos de funcionalidade. Né? Ok, beleza. Pô, galera, muito obrigado. Bastante elogio, show de bola. Então, aqui fala sobre placa gráfica, eu tenho uma máquina forte. Beleza, galera, isso. Ó, tá a pergunta se vai ter mais aulas. Galera, eu estou à disposição, tenho certeza que o pessoal da Wacom está utilizando esse dia de hoje como uma primeira experiência, ou seja, para ver o que vocês acham. A ideia é que a gente tenha aqui um lugar realmente de conjunto, ou seja, pô, vamos reunir o pessoal de Photoshop, vamos reunir o pessoal que curte para trabalhar, eles pretendem promover mais coisas, sabe? O pessoal é sensacional nesse ponto, acho que foi muito legal. Na próxima eu vou falar um pouquinho mais de 3D, que também faz uma diferença gigante. Pô, em Recife, quando eu volto para Recife, em breve, em breve. Tá na 14.2 a versão. Ó, configuração específica, quanto mais melhor. Beleza? É melhor trabalhar em imagens em CMYK ou RGB? Cara, eu trabalho sempre em RGB o tempo todo e minha última etapa do processo é a conversão para CMYK. Uma vez que essa conversão é muito específica, depende do papel, ou seja, substrato que eu estou trabalhando. Às vezes uma mesma campanha vai para jornal, ela vai para uma revista com LWC ou para um folder maravilhoso usando um papel couché ou alguma coisa top com acabamento diferenciado. Então eu acho que a parte de pré-mídia, que é essa finalização, acaba sendo a última etapa do processo. Além disso, os filtros em RGB trabalham muito, muito, muito melhores. Então essa é uma característica bastante forte. Ou talvez em breve eu volte para Recife, para Campinas, que é aqui do lado. O Brasílio deve ir comigo. Opa, boa sorte no conference, valeu, vai estar show, cara. Tô com conteúdo incrível. Ô, em Santos, semana que vem, tô aí, vai ser legal. Oh, Jesse, como é que você tá? No conference te espero. E é isso aí, galera. Bom, tá feito. Tem DVD no forno, tá quase saindo. Na próxima eu vou separar HDR. Vamos combinar o seguinte. Vou deixar o link do próprio Facebook para vocês, né? Vamos lá, vou passar para lá, porque são várias perguntas. Lá você vai poder me encontrar sem problema nenhum. Então, deixa eu abrir meu outro navegador, que daí ele já entra direto. Mas não tem erro, Alequise. Vocês vão me achar lá. Uma vez lá dentro, o que é interessante? Pode colocar as perguntas. Vou aguardar de vocês a sugestão para que a gente possa abordar novos temas mais para frente. Então pode ver, Facebook/Alequise. Então eu vou ter a informação lá toda certinha, não vai ter problema nenhum. Fica aqui meu agradecimento mais uma vez, em nome de toda a equipe do Grupo Fotopro, do pessoal da Wacom. Acho que foi um dia super proveitoso, apesar de ser já finalzinho da noite, é aquela ideia. Era terminar o dia com um bate-papo de Photoshop, alguma coisa descontraída, e fica a dica. Qualquer um dos produtos, caso você queira aprender ainda mais Photoshop, em todos eles eu usei o Wacom o tempo todo, estão disponíveis na loja do Grupo Fotopro. Então lá, a promoção é Pro Wacom. Agradeço, uma boa noite. Espero ver vocês no conference, numa outra oportunidade de um seminário com a Wacom ou por aí em algum dos treinamentos. Valeu, galera. Até mais.